Olá, crianças. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tia Elba está aqui para mais uma correção da atividade. Dessa vez, atividade de matemática, que foi corrigido ontem na aula virtual, mas muitas crianças não conseguiram assistir a essa aula virtual, infelizmente. Porém, nossas aulas virtuais estão aumentando a frequência. Então, Tia Elba fica muito feliz com isso, mas ainda também não chegamos ao objetivo. Tia não chegou ao objetivo desejado, que é alcançar o máximo de frequência na sala virtual, né? Nas nossas correções, na explicação de tia, nas explanações, nos esclarecimentos de dúvidas. Então, é muito importante a aula virtual. Então, vamos começar. Nós estamos trabalhando os números e suas ordens. Tia Elba passou uma atividade no Google Forms, bem simples de fazer. Tem um cabeçalho, aqui tem o nome estudante. Você coloca seu nome completo com letra inicial maiúscula. Assiste um vídeo explicativo, tia passou, e tem a questão 2 aqui. O número 4.567 tem quantas ordens? Vocês acham que tem 6 ordens, 3 ordens, 2 ordens ou 4 ordens? Sabemos que cada algarismo corresponde a uma ordem. Então, nós temos o algarismo 7, 1, o algarismo 6, 2, o algarismo 5, 3 ordens e, por último, o algarismo 4, que equivale a 4 ordens. Então, a alternativa certa seria, no caso seria não, é a questão 4. Questão de número 3. O número 8.563 tem quantas classes? No caso, nós sabemos que classe é um conjunto de ordens. Tem a classe da unidade simples, tem a classe das milhares, tem a classe dos milhões, dos trilhões, bilhões e etc. Tem várias outras classes. Porém, nós só estamos estudando, o ano passado estudamos a classe das unidades simples, e esse ano nós iniciamos um estudo com a classe das milhares. Então, aqui nós temos a classe da unidade simples e aqui a classe das milhares. Então, esse número corresponde a duas classes. Questão 4. Qual é o valor posicional do algarismo 5 no número 2.598? Quando eu digo 500, ou seja, eu tenho aqui o algarismo 5, que está na ordem das centenas. Eu tenho 5 centenas, que correspondem a quantas unidades? Muito bem, corresponde a 500 unidades, ok? Aqui nós temos a questão 5. Digite abaixo como se lê o número, no caso, 9.002. Você iria digitar 9.002. Qual é o seu número da sorte? Bom, de tia, eu acredito que seja o 7. Quantos algarismos ele tem? Um algarismo. Aí tem essa parte aqui que é para você copiar no caderno de matemática, que inclusive tem no seu livro. E essa aqui também, ok? Essa aqui tia vai explicar lá na página 23, ok? Então, vamos para a página 23. Mas antes de ir para a página 23, eu vou fazer uma pequena demonstração para vocês. Essa correção vai demorar só um pouquinho, tenham um pouco de paciência e assistam até o final. Tia Elba aqui vai escolher 3 algarismos. 3 não, tia vai escolher 4 algarismos. Algarismo, nós temos aqui os números naturais, os algarismos do 0 ao 9. Então, eu vou escolher aqui o 7,
o algarismo 3, o algarismo 2 e o algarismo 4, ok? Tia escolheu 4 algarismos que formou um número. Esse número ele corresponde a classes e ordens. Nós temos aqui a ordem da unidade, que é a primeira ordem, a ordem da dezena, a ordem da centena e a ordem da unidade de milhar. Esses 3 primeiros algarismos, essas 3 primeiras ordens correspondem a uma classe, ou seja, é a primeira classe, que é a classe das unidades simples. Cada classe tem 3 ordens, só que essa classe aqui, ela só tem uma ordem, que é a quarta ordem, que é a segunda classe. Essa segunda classe, ela pertence à classe das milhares, ok? Então, vamos ao estudo. Agora, vamos distribuir esses algarismos em ordens, ok? E vamos descobrir qual é o valor posicional de cada algarismo. Aqui, na primeira ordem, nós temos, tia só vai colocar primeira, certo? E não vai colocar ordem, não. Na primeira ordem, vou botar o O de ordem, certo? Para não demorar muito. Na primeira ordem, nós temos 4 unidades. Aqui vai botar o U de unidades. Na segunda ordem, nós temos a ordem das dezenas, ok? Que no caso nós temos 2 dezenas. Primeiro a gente coloca dezena porque o algarismo 2 está na ordem das dezenas. Então, nós temos 2 dezenas, que dá igual a... Uma dezena dá igual a 10 unidades e 2 dezenas, 20 unidades. Então, nós temos 2 dezenas, que é igual a 20 unidades. Na terceira ordem, nós temos 3 centenas. 3 centenas. Aí vocês devem imaginar, poxa, tia Elba, e como é que eu vou descobrir quantas dezenas tem em 3 centenas? Como é que eu vou descobrir, tia Elba? Eu vou mostrar para vocês uma mágica, uma regra que tia aprendeu quando era da idade de vocês. Até hoje, tia nunca esqueceu. Eu acho que vai servir para vocês. Primeiro, tia colocou o algarismo 3, porque no caso é o algarismo que está na casa das centenas. Tia colocou 3 centenas e não colocou nenhum zero. Para tia descobrir quantas dezenas tem, tia coloca o 3 sozinho e um zero. Tia já descobriu quantas dezenas tem em 3 centenas. Muito bem, então eu tenho 30 dezenas. E agora, tia, para saber quantas unidades tem em 3 dezenas? Você coloca o 3. Se aqui eu coloquei um zero, agora eu vou colocar 2 zeros. Então, eu descobri que em 3 centenas, tia tem 300 unidades. E agora vamos à quarta ordem, que é a ordem das unidades de milhar. Aí, tia vai botar unidades. Aí, tia vai botar de milhar. Tia vai botar só o M de milhar, certo? E agora, quantas unidades de milhar tia tem? 7 unidades de milhar, não é isso? 7 unidades de milhar, certo? Tia Elba, que coisa difícil. Como é que eu vou saber quantas centenas tem em 7 unidades de milhares? Tia Elba não falou que primeiro você coloca o número sozinho, depois você coloca um zero, depois 2 zeros, depois 3 zeros? Então, vamos lá. Coloquei o 7 sozinho,
Vou colocar o 7 mais uma vez e vou colocar um 0. Então, eu sei que em 7 unidades de milhares tem 70 centenas, que dá igual a 7 unidades de milhares, que ia tem, coloquei um 0, vou colocar 2 zeros, que ia tem 700, no caso, dezenas. Coloquei 2 zeros, agora eu vou colocar 3 zeros. Eu sei que em 7 unidades de milhares, já tem 7.000 unidades. Se você seguir essa regrinha aqui, você não vai nunca mais errar o valor posicional de cada algarismo, ok? Então, vamos para a tarefa de casa, que está na página 23. Aqui é só uma leitura de números, certo? Que a Elba explicou ontem também, puxou um pouco para português. Os números e suas ordens. Números até a terceira ordem. Os símbolos que usamos no sistema de numeração decimal são chamados de algarismos ou dígitos. Em um número, cada algarismo ocupa uma posição que determina a ordem dele. As ordens dos números são consideradas da direita para a esquerda, ou seja, daqui para cá, da direita para a esquerda. Por exemplo, ordem das unidades de milhares, ordem das dezenas e etc. Tia não vai ler essa informação aqui não, para não ficar muito comprido, mas no livro de vocês tem e tia leu ontem, certo? Com vocês. Aí nós temos aqui o número 177 é formado por 3 algarismos, portanto, nele tem 3 ordens. Primeira ordem, ou ordem das unidades, 7 unidades. Segunda ordem, ou ordem das dezenas, 7 dezenas, que corresponde a 70 unidades. Terceira ordem, ou ordem das centenas, uma centena, 10 dezenas e 100 unidades, certo? Então, vamos para a página agora. Página 24. Escreva a ordem, o valor que cada algarismo representa nos números indicados. Então, nós temos aqui 8 unidades, né? Nós temos o número aqui 828. Esse algarismo 8 que está na primeira ordem corresponde a 8 unidades. O algarismo 2 que está na segunda ordem corresponde a 2 dezenas, que é igual a 20 unidades. E o algarismo 8 que está na centena corresponde a 8 centenas, 80 dezenas e 800 unidades. Então, nós temos aqui o 8 sozinho, o 8 mais um zero e o 8 mais 2 zeros. Vamos à questão B. 217, primeira ordem, 7 unidades. Segunda ordem, uma dezena ou 10 unidades. Terceira ordem, 2 centenas, 20 dezenas ou 200 unidades. Vamos agora para a questão C. 304. O número 304 corresponde à primeira ordem, 4 unidades. Na segunda ordem, que nós temos o algarismo 0, 0 dezena. E o algarismo 3, que está na centena, corresponde a 3 centenas, 30 dezenas e 300 unidades. Vamos para a questão 2. Responda. Qual é o maior número natural de 3 ordens? O maior, que tem 3 ordens, 999. Questão B. Qual é o menor número natural de 3 ordens? 100. Qual é o menor número natural de 3 ordens com algarismos distintos? Ou seja, é o menor número com 3 ordens, com 3 algarismos, que não repete algarismo. Aqui tem o algarismo 2, o algarismo 0 e o algarismo 1. Se tia dissesse assim, não, tia, é um 101 que é menor do que 102. Mas aqui está repetido, ó, tem 1 e não pode repetir os algarismos. Questão D. Qual é o maior número natural de 3 ordens com algarismos distintos? 987.
3. Mariana representou um número usando o material dourado. Complete o quadro com os algarismos do número representado. Depois complete as frases. Nós temos aqui uma centena, que a placa corresponde à centena, 3 dezenas e 5 unidades. Então, nós temos o número 135. A unidade fica na primeira ordem, que é o algarismo 5. As dezenas ficam na segunda ordem, que é a ordem das dezenas. E a centena fica na terceira ordem, certo? Que é a ordem das centenas. Questão A. O número representado foi 135. Ele tem quantas ordens? 3. Questão C. O algarismo da terceira ordem desse número é o 1 e ele tem o valor posicional 100, porque uma centena corresponde a 100 unidades. Questão C. A escrita desse número por extenso é, por extenso, 135. Questão D. O sucessor desse número é, ou seja, o sucessor é que vem depois. O sucessor de 135, 136. E o antecessor, 134. Certo? Façam as correções, pelo amor de Deus. Isso aqui é da página 24. Pronto, vamos agora para a página 25. Nós estudamos até a terceira ordem, agora vamos para a quarta ordem. O rio mais longo do Brasil, situado totalmente no território nacional, é o São Francisco. Ele nasce em Minas Gerais e deságua no Oceano Atlântico. O percurso tem 2.863 quilômetros. Esse número é da ordem das unidades de milhar. Observe no quadro de ordens cada o quê? Observe no quadro de ordens como lemos e qual é o valor de cada algarismo. Então, nós temos aqui 2.863, 2 unidades de milhares, 8 centenas, 6 dezenas e 3 unidades. Se lê 2.863. Então, nós temos aqui o valor posicional de cada algarismo. O 3 corresponde a 3 unidades. O 6 dezenas igual a 60 unidades. O 8, que é a terceira ordem, 8 centenas, 80 dezenas e 800 unidades. O algarismo que está na quarta ordem é o algarismo 2, que é o algarismo das unidades de milhares, que corresponde a 20 centenas, 200 dezenas e 2.000 unidades. Então, nós temos aqui o 2 sozinho, o 2 e 1 zero, o 2 e 2 zeros e o 2 e 3 zeros. É até aquela forminha que te explicou para vocês. E a última página é essa página aqui, que é o seguinte. Questão 1. Essa página é a página da 26, página 26 do livro de matemática. Nós temos 2.863, que é a decomposição, certo? Daquele número que apareceu no primeiro texto, que é o percurso, né, do Rio São Francisco, que é 2.863 quilômetros. Ele nasce em Minas Gerais e deságua no Oceano Atlântico. Questão 2. A água tem muitos usos. Além de servir para a produção de energia elétrica, outro uso dela é na produção de alimentos. Por exemplo, na irrigação de plantações para dar de beber a animais, na indústria e etc. Veja quantos litros de água são usados para produzir alguns alimentos e realiza as atividades propostas. Para produzir 1 quilograma de açúcar refinado, são usados 1.782 litros de água. Decomponha o número 1.782. Então, quando fala em decomposição, minha gente, é transformando cada algarismo
quando você coloca o valor posicional de cada algarismo em unidades. Não precisa ser nem em dezenas e nem em centenas, não. Apenas em unidades. Então, tia Elba pegou aqui o algarismo 1, que é da unidade de milhar, que corresponde a 1000 unidades. O algarismo 7, 700 unidades. 8, 80 unidades. E 2 unidades, certo? São usados 2.497 litros de água na produção de 1 kg de arroz sem casca. Dê a ordem o valor de cada algarismo em 2.497 de acordo com a posição dele. E escreva como se lê o número. Bom, eu achei necessário fazer na outra página essa questão B, porque aqui fica muito apertado. Então, eita, a tia colocou ali um errado, mas vamos lá. Pronto, a tia colocou aqui, ó. 2.497. Primeira ordem corresponde a 7 unidades. Segunda ordem, que é a ordem das dezenas, nós temos 9 dezenas, 90 unidades. Na terceira ordem, que é o algarismo 4, que correspondem a 4 centenas, 40 dezenas e 400 unidades. E nós temos a quarta ordem, que é a ordem das unidades de milhar, que nós temos 2 unidades de milhar, 20 centenas, 200 dezenas e 2.000 unidades, ok? Então, isso aqui era para fazer na questão B. Se não der para você fazer aí no livro, faça no caderno de matemática. E nós temos a leitura do número 2.497, certo? Vamos voltar para a página anterior. Dê uma pausa no vídeo, aí você pausa para você escrever no seu caderno. Questão 3. Pesquisa. Descubra e escreva o ano em que o homem pisou na Lua pela primeira vez. Então, nós pesquisamos e o ano que o homem pisou na Lua pela primeira vez em 1969, ok? Fica na página... Essa é a página 26, minha gente, não esqueçam. Aí nós fizemos uma continha aqui, porque faça do seu jeito. Há quantos anos o homem pisou na Lua pela primeira vez? Calcule e responde, depois veja como os colegas fizeram. Bom, nós fizemos uma continha aqui para você descobrir há quanto tempo o homem pisou na Lua. Na verdade, tem o ano em que ele pisou na Lua, que foi em 1969. E nós estamos no ano de 2021. Para a gente descobrir quanto tempo já se passou, aí nós fizemos 2021 menos 1969, que deu igual a 52 anos. Só que o tia vai fazer uma observação para vocês. Vai fazer 52 anos esse ano, mas, no caso, faz 51 anos que o homem pisou na Lua. Só que esse ano vai fazer 52, por isso que nós colocamos 52. Mas vocês podem colocar, vai fazer 52 anos, mas fazem 51 anos, ok? Pronto. Essa foi a correção da tarefa de casa. Deixa só a tia voltar aqui um pouquinho, fica um pouco aqui para vocês. Pronto. Façam a correção, principalmente Isabela, Nicolas, Guilherme e os demais que não fizeram, que não participaram, quer dizer, fizeram a atividade, mas não participaram da aula virtual de ontem. Então, eu peço a vocês que, por gentileza, participem da aula, das aulas virtuais quando for ter. E, se não participarem, dê um jeitinho para assistir as aulas virtuais. Desculpa, deixa a tia pausar aqui, que a tia tá se atrapalhando aqui. Pronto. Se não der para vocês participarem das aulas virtuais, mas façam as correções até o final, certo? Tenham um bom final de semana. Que Deus abençoe a família de vocês. Que Deus abençoe vocês. Eu sei que foi um pouquinho longa essa correção de hoje, mas que é muito necessário, ok? Então, beijos
e fiquem com Deus.